Fala galera, meu nome é Vitor Porto, sou professor de História e queria chamar a atenção para vocês que nós da Rede Aprovados de Ensino estamos aí com vocês nesse momento conturbado que a nossa sociedade vive em termos inclusive mundial. Percebam o seguinte galera, o que a gente tem feito nesse momento é justamente buscar alternativas para que você do outro lado continue mantendo o seu nível de constância, seu nível de performance extremamente alto. Até porque os vestibulares, o Enem, não vai esperar. Mas vamos então começar a nossa aula de hoje com um assunto extremamente importante. Nós vamos começar a aula de hoje com o assunto reforma e contra-reforma. Vitor, o que foi a reforma e contra-reforma? Galera, esse assunto ele é extremamente cobrado nas avaliações. A reforma protestante, ela surge no âmbito do século XV, e tem como principal característica questionar as ações, as práticas realizadas pela Igreja Católica. Vejam vocês que esse movimento de questionamento da Igreja, das ações praticadas pela Igreja Católica, já acontecia no século XIV, no assunto renascimento cultural. É fundamental então a gente entender que esse século XV ele segue na esteira das transformações sociais, da forma de pensar, na forma racional que a sociedade está passando da Idade Média para a Idade Moderna. Mas vamos aos motivos que incentivaram a essa reforma. Motivo número 1, insatisfação dos reis e dos príncipes. Vale lembrar que a Igreja Católica se tornou, durante a Idade Média, a principal instituição detentora de terras, detentora de poder, e a ponto de rivalizar e se intrometer em questões dos reis e dos príncipes. O outro motivo, sem sombra de dúvida, era a corrupção e o desespero que acontecia dentro da Igreja Católica, como, por exemplo, a venda de indulgências, que é um dos pontos principais para o nosso vestibular, é um dos pontos principais no qual você deve ficar atento quando a gente fala de reforma protestante. Vamos então agora perceber quais eram os principais reformistas desse movimento. O principal deles é o Martinho Lutero. E qual a importância de Martinho Lutero para o nosso conteúdo? Martinho Lutero é um cara considerado reformista, o principal reformista, por quê? Porque ele é um alemão, membro do baixo clero, e que vai ter como principal inquietação questionar justamente essas práticas realizadas dentro da Igreja Católica, a venda das indulgências. As indulgências nada mais eram, meus amigos, que a venda do perdão para que os fiéis conseguissem atingir o reino dos céus. O grande questionamento era, só tinha terra quem era rico, quem era membro da nobreza. Eu pergunto a vocês, será que o pobre conseguiria então atingir, devido a essa lei, devido a essa prática, atingir o reino do céu? Provavelmente não, né? Então foi justamente esse questionamento que Martinho Lutero fez à Igreja Católica. E ele vai ter como uma das suas principais características insatisfação a tradução da Bíblia para o alemão. Meus amigos, quando Martinho Lutero traduz a Bíblia do alemão, isso muda a chave do pensamento crítico. A venda por indulgências, era comprando um lugarzinho no céu? Então, a venda das indulgências era exatamente isso. Você, nobre, vendia, dava a sua terra para que você conseguisse atingir o reino do céu. A grande questão, caro aluno, é que só conseguia atingir o reino do céu quem era rico, quem era poderoso. Vale lembrar que durante a Idade Média só tinha prestígio e poder quem era dono de terra. Quem não era, o camponês, por exemplo, era um sujeito que teoricamente padecia. Perfeito. Continuando então, galera, além de traduzir a Bíblia para o alemão, e isso foi fundamental para que toda a civilização alemã, toda a população alemã tivesse acesso a essa leitura, que antes era feita apenas pelos membros do alto clero, Martinho Lutero, além disso, formula as 95 teses, das quais nós destacamos o combate fervoroso do qual Martinho Lutero vai fazer, ferrenho, com relação à venda das indulgências. Nós precisamos entender então que o Martinho Lutero, apesar de ser membro do clero, apesar de ser membro do baixo clero, ele não
concordava com essas práticas religiosas. Ele funda a Igreja Luterana, no qual sua principal tese dentro dessa igreja é que a fé em Deus salva a pessoa e não as suas práticas, e não suas ações. Perceba que Martinho Lutero está falando que não há distinção entre ricos e pobres, conforme o que a igreja defendia durante a Idade Média. Passando pelo Martinho Lutero, que incentivou vários reformistas ao longo de todo o mundo, durante toda a Europa, nós chegamos no João Calvino, que é um francês de origem burguesa, e que baseado nas doutrinas do Martinho Lutero, João Calvino ele cria um conceito na sua religião de predestinação divina. Vitor, João Calvino então vai criar uma nova igreja tal qual Martinho Lutero fez? Sim. Ele criará uma nova crença religiosa que será chamada de calvinismo, responsável por acreditar na predestinação divina. O que isso traduz, Vitor? O que isso quer dizer em termos práticos? Ora, a pessoa nada poderia fazer para mudar o seu destino. Predestinação, você nasceu predestinado a passar no vestibular. Você nasceu predestinada a vencer as batalhas ao longo do ano e concluir o seu objetivo, que é passar nos vestibulares. Ninguém pode mudar isso. Algo semelhante acontecia aqui, na religião, na crença do João Calvino. A predestinação divina, por mais que você tivesse tido uma boa ação, uma má ação, nada poderia mudar o seu destino, você ir para o céu e para o inferno. O outro reformista, nós já vimos os dois. Vamos para o terceiro reformista, é o Henrique VIII. A história do Henrique VIII é um pouco curiosa, porque o Henrique VIII era extremamente católico fervoroso, era adepto das crenças da Igreja Católica, porém ele rompe com a Igreja Católica por um motivo muito, digamos assim, peculiar. Ele se apaixona por uma plebeia, Ana Bolena, e a Igreja Católica não permite até os dias atuais que você fazer os votos de amor eterno na frente do padre, você não pode se separar. Isso é uma prática que até hoje vigora. Então, professor, assim, a história também está em conflito, né? A história está em conflito, as práticas religiosas estão em conflito, e o Henrique VIII bebe dessa fonte, porque ao se apaixonar por Ana Bolena, ele não consegue se desvincular do seu casamento. Então ele conversa com o Papa e não consegue se desvincular dessa prática, porque pelos mandamentos da igreja, o casamento é um matrimônio, não deve ser quebrado. Perceba então, meus amigos, que a Igreja Católica e o poder absolutista do rei na Inglaterra, representado na figura de Henrique VIII, começa a criar ruídos nessa relação, começa a criar ranhuras, a tal ponto que o Henrique VIII confiscará os bens da Igreja Católica. Confiscando os bens da Igreja Católica, Henrique VIII estava decretando que estava em guerra com essa igreja. Ele confisca os bens dados pelo Estado absolutista inglês, como, por exemplo, isenção de impostos já não existiriam mais, como, por exemplo, as terras seriam confiscadas, e o rei Henrique VIII funda uma igreja chamada Igreja Anglicana. Nessa igreja anglicana seria permitido sim a separação de casais, caso manifestassem sua vontade. Que foi o grande motivo, não sei se eu me fiz claro, foi o grande motivo que o Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica. Todo mundo comigo até aí? Partindo então desse pressuposto, a gente tem a criação de uma ordem jesuítica. Vitor, mas essa criação da ordem jesuítica já faz parte da reforma ou da contra-reforma? Meus amigos, se a reforma protestante tem como principal característica o questionamento às práticas da Igreja Católica, eu pergunto a vocês, será que a Igreja Católica ficaria assistindo esse fato de braços cruzados? Provavelmente não. A Igreja Católica não ficou de braços cruzados e cria um movimento chamado de contra-reforma. Nesse movimento de contra-reforma, os jesuítas, percebendo a perda de fiéis cada vez maior, começa a lançar, por exemplo, a criação da ordem jesuítica em um país que é até hoje considerado, junto de Portugal, extremamente católico. Que país é esse? Espanha. O Inácio de Loyola, membro do clero,
cria essa ordem jesuítica justamente com a missão de obter novos fiéis ao redor do mundo. Mas, Vitor, o que isso impacta no meu vestibular? Por que eu vejo isso? Porque foram os jesuítas que chegaram aqui no Brasil. E ao chegarem aqui no Brasil, qual é o primeiro ato que eles realizam? Ao descobrir o Brasil, lá em 1500, eles realizam em 1503 uma missa, justamente mostrando um símbolo religioso do europeu, da Igreja Católica, que é Jesus Cristo na cruz. Rompendo basicamente com a estrutura que nós tínhamos aqui, de deuses politeístas, já que não existia apenas aqui os indígenas, que eram considerados no viés da Igreja Católica pagãos. Perceba que alguns conceitos eles são importantes para você entender. Primeiro, o ateu. Você sabe muito bem o que significa. O ateu é aquela pessoa que não tem religião declarada. O herege é aquele considerado, por exemplo, aquele que questiona os costumes, os hábitos da Igreja Católica. Opa, Vitor, falou de hábitos e costumes que a Igreja Católica praticava. Eu posso considerar então os reformadores como hereges? Pode. Não só eles. Você pode considerar também os reformistas como hereges, mas você também pode considerar, sem sombra de dúvida, os renascentistas como hereges. E nós já falamos isso em aulas anteriores. E o último conceito é o de pagão. Pagão era considerado aquelas pessoas que adotavam práticas religiosas totalmente distintas do que era pregado pela Igreja Católica, como, por exemplo, o culto a vários deuses. Opa, nós entramos em contato então com a religião que era propagada, que era difundida pelos indígenas aqui no Brasil. Os jesuítas então vieram para o Novo Mundo, vieram para o Novo Continente, porque lá na Europa o questionamento era muito forte perante a Igreja Católica e acarretou na perda de fiéis, meus amigos. E quando a Igreja Católica perde muitos fiéis, ela precisa buscar novos fiéis. E aí entra a questão do Brasil colônia, entra, por exemplo, a questão da Mesoamérica, em maias, incas e astecas. Vamos voltar aqui. Então, o contexto é justamente isso. Essa criação da ordem jesuítica, criada por Loyola, fará com que os jesuítas migrem junto com as grandes navegações. Olha aí outro assunto importante. Nas embarcações com os navegadores Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, Pedro Álvares Cabral, cheguem, por exemplo, em regiões e realizem o processo que eu já vi em prova chamado aculturamento. Vitor, o que é esse processo de aculturamento? O processo é justamente aquele de negação da cultura dos nativos da região. Por exemplo, a introdução do catolicismo aqui no Brasil, rejeitando todo tipo de cultura e religião praticada aqui, como, por exemplo, o politeísmo. Vale lembrar que os indígenas adotavam o Deus do Sol, Deus da água, Deus da Lua, como deuses. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram os índios, né? E os índios eles acreditavam em Tupã, não é isso? Isso, acreditavam em Tupã. Nas forças da natureza, né? Que é o éter, né? Inclusive já caiu uma questão no Enem, é isso? Perfeito. Então, essa questão dos índios adotarem deuses como elementos da natureza, Deus do vento, Deus do sol, Deus da água, Deus do rio, era uma prática extremamente difundida aqui no Novo Mundo e que entrará em choque com essa Europa que está tendo na Igreja Católica questionamento, mas que esses caras vão introduzir, vão rejeitar todo elemento da cultura indígena, no que a gente vai chamar de aculturamento. Perceba que esse aqui é o prefixo de negação da cultura dos indígenas. Então a chegada dos jesuítas foi fundamental para o estabelecimento de uma nova ordem religiosa aqui no Brasil. Vamos avançar. Combate, por exemplo, aos deuses politeístas que a gente acabou de citar, que era considerado, por exemplo, para os católicos como uma religião pagã. E aqui a gente precisa ressaltar para vocês, Vitor, como a Igreja Católica e como essa reforma protestante ganhou ampla difusão. A reforma protestante ganhou ampla difusão devido a esse cara aqui, Gutenberg. Grava esse nome. Gutenberg ele foi fundamental para a introdução e desenvolvimento da imprensa. Os meus alunos sabem, por exemplo, que quando a gente fala de Gutenberg, a gente está falando de um outro movimento
extremamente importante, que é o renascimento cultural. Gutenberg ele foi importante por difundir as ideias renascentistas, os artistas renascentistas, mas também foi importante, meus amigos, para difundir a reforma protestante que está em curso na Europa, no século XV. O Gutenberg ele foi fundamental por difundir a Bíblia traduzida para o alemão de Martinho Lutero. Então, é importante a imprensa, e essa imprensa ela foi fundamental para difundir essas ideias. Então, foi Gutenberg, professor, que pregou as 95 teses de Martinho Lutero? Foi o Martinho Lutero, foi o Gutenberg que difundiu, pessoal, as 95 teses por todo o mundo. Ora, não adiantava só Martinho Lutero traduzir a Bíblia. Precisava que essa Bíblia chegasse à mão das pessoas. E é esse cara, Gutenberg, que vai fazer com que essa Bíblia seja agora conhecida, um livro conhecido. E é por isso que ele se tornou o segundo homem mais seguido do mundo. É por isso que esse cara se tornou o segundo homem mais seguido no mundo, né? É por isso que a gente precisa entender que o Martinho Lutero ele é fundamental quando a gente fala de reforma protestante. Chamo a atenção para vocês do seguinte: quando a gente fala de contra-reforma, a gente falou, por exemplo, de criação da ordem jesuítica e por que os jesuítas aqui entraram em contato com os brasileiros, os indígenas. É fácil a gente hoje perceber, mas talvez a gente seja tão comum para a gente. Perceba quantas igrejas nós temos, por exemplo, aqui em Salvador. São nada mais nada menos que 365 igrejas. Nós estamos falando de vários colégios que têm ligação com a religiosidade aqui em Salvador. Vários colégios, a gente nem precisa citar nomes. Ligados à ordem jesuítica, ligados a freiras, a padres. Percebam, meus amigos, que até hoje nós somos extremamente induzidos ou imbuídos a partir de ensinamentos que são pregados pela Igreja Católica. E percebam que se até hoje a gente recebe muita influência da Igreja Católica, imagine naquele tempo. Então, a criação da imprensa, ela vai fazer com que se torne materializado esse desejo dos reformistas em questionar a Igreja Católica. É por isso que hoje a gente consegue entender, por exemplo, os pontos positivos e negativos de uma determinada religião. A gente consegue perceber essa crítica graças a essa difusão dessas ideias. Baseado nisso, então, eu não posso esquecer que o movimento da Contra-Reforma foi criado pela ordem jesuítica, mas fundamental a gente entender que esse movimento de Contra-Reforma está diretamente ligado a um movimento chamado Inquisição. E a Inquisição, ela justamente vem com a ideia praticada pela Igreja Católica de queimar todas aquelas pessoas que realizavam práticas contrárias às práticas, aos ensinamentos, aos costumes ensinados pela Igreja Católica. A gente tem, por exemplo, durante muito tempo, a criação do que um dia se chamou de bruxa. E eu pergunto a vocês, como são caracterizados, por exemplo, as bruxas nos filmes? Sempre como criaturas horrorosas, sempre como criaturas horrendas. E de onde vem esse costume? De onde vem essa criação? Essa criação vem desde a Idade Média, meus amigos. Quem eram as bruxas? Era você, minha amiga, que está aí do outro lado, que não quer casar. Era você, minha amiga, que está aí do outro lado, que quer estudar, se debruçar sobre os livros. Perceba que, ao longo da história, as bruxas sempre foram pessoas, mulheres, que não queriam ter filhos e que se aprofundavam muito nas leituras que antes eram feitas apenas pela Igreja Católica. Eu vejo nos filmes, que os filmes sempre colocam as bruxas com magias, né? E quando você fala isso, eu entendo que os filmes colocam as bruxas com magias porque trata-se muito de ciência, e como a Igreja não adotava a ideia da ciência, né? Eles eliminam a ideia de magia à ciência. Era por isso que elas... Então, meu querido, perceba o seguinte, que as bruxas geralmente estão ligadas a campos de observação. Elas observam os astros, elas têm conhecimento, por exemplo, sobre ervas, sobre plantas, sobre métodos de cura, que antes eram demonizados pela Igreja Católica. Mais uma vez a gente recai no elemento da cultura pagã. A Igreja Católica vai condenar essas mulheres, vai condenar inclusive os
reformistas. Quer ver um exemplo? Galileu Galilei, que comprova, por exemplo, a tese do Nicolau Copérnico. Dizia Galileu Galilei que não era a Terra o Sol que girava em torno da Terra, e sim a Terra girando em torno do Sol através de órbitas elípticas. Foi o Galileu Galilei que comprovou a tese do Nicolau Copérnico através de cálculos, através de observação. Algo semelhante acontecia e o Galileu Galilei foi vítima, sofreu com a questão da Inquisição. O Galileu Galilei foi obrigado a negar a sua própria tese comprovada. E algo semelhante aconteceu com as mulheres, que foram queimadas em fogueiras justamente por práticas que vinham de encontro com o que a Igreja Católica pregava. Eu espero ter sido claro para vocês, eu espero sinceramente que vocês tenham pegado os principais elos desse assunto, da reforma e contra-reforma. Os vestibulares adoram cobrar esse assunto, principalmente, meus amigos, na questão das grandes navegações. A gente pode fazer esse link com esse assunto, com as grandes navegações, renascimento cultural, e principalmente é um assunto que cai demais nos vestibulares, tanto no Enem como também nas estaduais. Eu espero ter ajudado vocês, tenham um ótimo estudo, estamos juntos, um abraço.